1, a partir do versículo 43, diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia, e achou a Filipe. Quem que Jesus achou? Quero ouvir bem forte o nome dele. Quem foi que Jesus achou? Jesus achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael. Quem que o Filipe achou? Então vamos ver, vai gravando aí. Jesus achou quem? E o Filipe achou Natanael. Vamos continuar a leitura. Versículo 45. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma palavra, sobre um tema muito importante e precioso. Um convite pode mudar uma vida. Você pode repetir esse tema comigo? Fala bem forte após mim: um convite pode mudar uma vida. É interessante esta passagem bíblica, porque a Bíblia diz que Jesus vinha andando e ele passou perto de um rapaz chamado Filipe. E Jesus chama Filipe para segui-lo. E Filipe então tem um encontro com Jesus. Olhe bem para o pastor, não perde para você entender. Filipe tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que quando a gente tem uma experiência boa, um dos maiores desejos que a gente tem é repartir, é compartilhar com os outros a experiência boa que a gente viveu. Não é assim? Por exemplo, quando você compra uma pizza que é muito gostosa, você começa a falar para todo mundo: nossa, comprei uma pizza em tal lugar, que delícia. E você quer compartilhar porque a experiência foi boa para você. E quando a experiência é boa para você, você reparte, você compartilha com os outros. E foi o que aconteceu com Filipe. Filipe viveu uma experiência extraordinária, porque Filipe teve um encontro com o Senhor Jesus. Esta experiência, este encontro, encheu o coração de Filipe de alegria, encheu o coração do Filipe de paz. E o Filipe, ele ficou entusiasmado. Ele ficou entusiasmado porque ele encontrou Jesus, porque ele conheceu Jesus. E a primeira coisa que o Filipe quis fazer, entusiasmado, cheio de alegria, foi procurar um amigo e compartilhar com o amigo a experiência poderosa e gloriosa que ele teve. E quem que era o amigo do Filipe? Tem gente que já esqueceu, vamos lá. Quem que era o amigo do Filipe? Natanael. Ele na hora lembrou do Natanael, e ele então, cheio de alegria, todo entusiasmado, com um sorriso no rosto, com os olhos brilhando, ele vai até o seu amigo Natanael, e a Bíblia diz que ele se aproxima do Natanael, e diz para ele assim: eu achei o Messias, eu achei o Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, aleluias.
Mas ele fala isso para o seu amigo, cheio de entusiasmo, transbordando felicidade e alegria. Olha, meu amigo Natanael, eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Messias prometido, Jesus de Nazaré. Aí quando ele fala isso para o amigo, todo entusiasmado, o amigo olha para ele com um semblante frio, sem nenhum sorriso no rosto, sem esboçar nenhum tipo de reação de quem está contente com a boa notícia. E ele olha, Natanael olha para o Filipe e diz, o que está no versículo 46, ele diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe vem todo entusiasmado, eu encontrei o Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, sorrindo, com os olhos brilhando, e o amigo, semblante sério, olha para ele e diz: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veja que ele joga um balde de água fria no entusiasmo do Filipe. Mas quando uma pessoa tem uma experiência gloriosa, uma experiência poderosa como a que teve Filipe, não tem água fria que consiga tirar a alegria e o entusiasmo dele. E mesmo que o amigo tenha dado uma resposta fria, uma resposta demonstrando total desinteresse pelo que ele falou, o Filipe continuou alegre, entusiasmado, e ele provocou o amigo com um convite. Fala comigo assim: provocou o amigo com um convite. Com o que ele provocou o amigo? Com um convite. E eu quero que você entenda que um convite pode mudar uma vida. Quando Natanael olha para Filipe e diz: Jesus de Nazaré? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Em Nazaré tem alguma coisa que presta? Em Nazaré tem alguma coisa que vale a pena eu gastar meu tempo? Filipe, ele foi inteligente, ele não perdeu tempo de discutir, ele não quis dar uma explicação bíblica, uma explicação teológica para o Natanael a respeito do que ele estava falando. Ele não entrou num debate, ele apenas olhou para o amigo com um sorriso, com o mesmo sorriso no rosto, transbordando satisfação, entusiasmo e alegria, quando o amigo diz: pode ter alguma coisa boa que vem de Nazaré? Filipe olhou para ele e disse assim: vem e vê. O que foi que o Filipe disse para o Natanael? Faz comigo: vem e vê. Só isso, apenas e simplesmente um convite: vem e vê. E sabe o que aconteceu? O Natanael com cara de bravo, o Natanael demonstrando interesse, com toda a indiferença, ele aceitou o convite do amigo. Talvez, estou conjecturando agora, talvez ele tenha aceitado o convite só porque era o amigo, mas o fato é que ele aceitou o convite, e o convite tem o poder de mudar uma vida. Aí agora, Filipe está levando o amigo Natanael até Jesus, e quando chega onde Jesus está, Natanael vai ao encontro do Senhor Jesus. E olha que interessante, você pensa que o Natanael chegou lá todo feliz e entusiasmado? Ele continuava de cara feia, ele continuava com o semblante fechado, ele continuava sem nenhum interesse, meio mal criado, porque quando ele vai chegando, Jesus olha para o Natanael, versículo 47, e diz assim, apontando para o Natanael, olhando para ele, Jesus diz: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus faz um elogio para o Natanael, mas no 48 Natanael responde para Jesus, dizendo: de onde conheces? De onde você me conhece? Veja que ele foi mal criado, né? Nos dias de hoje, a pessoa estaria dizendo assim: você me conhece? Porque Jesus vai falar assim: eis aí um varão judeu em quem não há dolo, e ele, em vez de dizer obrigado, ele fala: da onde você me conhece? Você me conhece para falar de mim? Marrudo, mal criado. Mas quando ele dá essa resposta mal criada para Jesus, o texto bíblico diz que Jesus olha com amor para os olhos de Natanael e diz assim: você está perguntando de onde eu te conheço? Antes do Filipe te chamar, eu te vi sentado embaixo da figueira. E eu não vou entrar aqui nas questões teológicas, o que significa isso, mas a grande verdade é que Jesus disse algo
que era importante, que impactou o coração do Filipe. Tem uma razão para isso, e eu não tenho tempo para pregar isso hoje, e não é o assunto da mensagem. Mas quando Jesus disse, você está perguntando onde eu te conheço? Antes do Filipe te chamar, eu te vi sentado debaixo da figueira. Aquilo quebrou o coração do Natanael, e aquele Natanael que há poucos instantes tinha dado uma resposta mal criada para Jesus, como se Jesus fosse qualquer pessoa. Quando ele ouve essa palavra, ele cai de joelhos aos pés do Senhor Jesus. Ele cai de joelhos aos pés do Senhor Jesus, e ele diz para o Senhor, Rabi, que significa mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, aleluia. Veja que agora tudo mudou na vida do Natanael, tudo mudou no coração do Natanael. Ele que estava indiferente, agora ele tem uma experiência pessoal com Cristo, ele tem um encontro pessoal com Cristo, ele conhece o Senhor Jesus, e a experiência que o amigo Filipe teve, agora Natanael está tendo com Jesus. Mas tudo isso aconteceu por causa de um convite. Tudo isso aconteceu por causa de um simples convite feito por um amigo. E agora Natanael, aquele homem do coração endurecido, tem uma experiência com Cristo, ele está convertido, e para quem não sabe, Natanael se tornou um dos 12 discípulos do Senhor Jesus. Você pode dizer um glória a Deus? Se tornou um dos 12 discípulos do Senhor Jesus. Mas esta obra extraordinária aconteceu por causa de um simples convite. E o que eu quero que entre no teu coração é que um convite, um simples convite, pode mudar uma vida. Repete após mim de novo, fala: um simples convite pode mudar uma vida. E acrescenta, fala mais forte, fala assim: um convite pode mudar para sempre a vida de uma pessoa. Eu quero que você entenda o poder de um simples convite. Hoje eu vou falar sobre isso, sobre o poder de um simples convite. Veja que Filipe, ele não apresentou um sermão. O que eu estou fazendo aqui hoje é pregando um sermão. Mas Filipe não apresentou um sermão. Filipe, ele não fez um debate teológico, ele apenas fez um convite. O que ele disse? Vem e vê. Repete após mim com expressão, faz assim, ó. Vem e vê. Olha, o poder de um convite, ele só falou isso. Ele só fez um convite, algo simples. E o culto do amigo é exatamente isso. O culto do amigo é um convite para o amigo ouvir a palavra de Deus. É um convite para o amigo receber uma oração. É só um convite. Você não vai ficar discutindo com o teu amigo, se ele falar que eu não acredito em igreja, você não discute, fala, não, eu só quero que você venha, você é meu amigo, e o pastor vai orar pelos meus amigos, e eu quero que ele ore por você. Me dá essa alegria. É só um convite, mas o convite tem o poder de mudar uma vida, e de mudar uma vida de uma pessoa para sempre. Isso aqui é só um convite. E entenda uma coisa: muitas histórias de conversão começaram com um simples convite. Eu preciso que você repita isso comigo, porque isso tem que entrar no teu coração. Fala comigo assim: muitas histórias de conversão, muitas histórias de salvação começaram com um simples convite. E eu quero que você entenda que Deus continua alcançando pessoas através de convites simples, feito por pessoas comuns como eu e você. Você ouviu o que eu falei? Deus continua. Se tem na história um monte de gente que se converteu por causa de um convite, quero que você entenda que Deus continua alcançando pessoas através de um convite feito por pessoas comuns como eu e você. Só um convite. Porque o convite tem o poder de mudar a história de uma vida. Olha que interessante. Ontem eu dizia na reunião, cadê o Almir? Escondeu? Está ali, ó. Está lá o Almir trabalhando, tirando fotografia, trabalha na obra de Deus, vem nos cultos, parece crente, não falta em nenhum. Vem cá, Almir, deixa eu vou falar mal de você, deixa eu mostrar você para os outros, né? Está aqui, ó.
trabalha em todos os cultos, faz parte da equipe de mídia, tira fotografia, cuida da mesa, liga como chama aquele negócio? A transmissão e tudo mais, e frequenta os cultos, quase nunca falta, é dizimista, é ofertante, é um servo de Deus, o nome dele está escrito no livro da vida, é nosso amigo, aleluia, glória a Deus. Mas tudo isso aconteceu por causa do quê? Por causa de um convite. Por causa de um convite. E quem é que convidou você? A Teodora. Teodora. Os dois estudavam juntos, estavam fazendo, como chama aquele negócio que vocês faziam? Supletivo. Estavam fazendo lá o supletivo. A Teodora viu o Almir, o Espírito Santo tocou, ela fez um convite. E não é que ele aceitou o convite? Aceitou o convite, está aqui, já batizei ele nas águas, já é uma bênção na obra de Deus, faz a obra do Senhor com alegria. Você pode aplaudir Jesus bem forte pela vida dele? Como um simples convite tem o poder de mudar a história de uma vida. E já mudou, agora ele está mudando, crescendo profissionalmente. Agora já é fotógrafo, videomaker. O negócio está ficando bom, porque um convite tem o poder de mudar a história de uma vida. Olha só, cadê o seu Cláudio? Fica em pé aí, seu Cláudio, para todo mundo ver o senhor. Seu Cláudio é o pai do Adamo. Olha lá o Adamo, faz assim para todo mundo ver você. O seu Cláudio é o pai do Adamo. O Adamo está com a gente entre a outra igreja que ele frequentava, Quadrangular, e depois veio para cá com a Rebeca, uns 4 anos, mais ou menos uns 4 anos. E aí um dia o seu Cláudio começou a falar algumas coisas para o Adamo sobre fé, sobre religião, alguma coisa. E aí o que o Adamo fez? Um convite. Vamos lá na igreja comigo. E aí não é que ele aceitou o convite, né, seu Cláudio? Seu Cláudio aceitou o convite, veio aqui, participou do culto, ficou na escola dominical, pastor Rildo fez o apelo, ele aceitou Jesus, depois fez a declaração aqui no altar, e está aí firme, servindo a Deus, e o Senhor Jesus, e a vida está sendo transformada para a glória do Senhor. Você pode aplaudir Jesus bem forte, e dar o glória a Deus. Veja que o poder que tem um convite, veja o poder que tem um convite tem o poder de mudar uma vida. E a outra frase é: um convite pode mudar para sempre a vida de uma pessoa. Olha nos meus olhos, você precisa acreditar nisso. Eu dei 2 testemunhos, eu podia dar outros testemunhos, mas você precisa acreditar no que eu estou falando. Um convite tem o poder de mudar a história da vida de uma pessoa para sempre. E talvez o futuro de uma pessoa está nas tuas mãos, depende só de você fazer um convite. Quem vai fazer um convite? Quem vai ser usado por Deus para convidar alguém? Aí levanta a mão bem alto e fala assim bem forte: eu estou nessa com Jesus. Glória a Deus. Filipe convidou Natanael, o homem do coração duro, mas o Natanael, por causa de um convite, se tornou discípulo de Jesus. Olha que coisa linda. Olha, escuta aqui, a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, diz que a mulher samaritana levou uma multidão até Jesus. Quantas pessoas a mulher samaritana levou até Jesus? Uma multidão. Lê lá João capítulo 4, você vai ver que a mulher samaritana entra na cidade e ela leva uma multidão até Jesus. Quando você lê Atos dos Apóstolos capítulo 8, um outro Filipe, não é esse Filipe, um outro Filipe que era diácono, ele levou quase que uma cidade inteira até os pés de Jesus. Ele evangelizou Samaria e levou quase toda a cidade de Samaria aos pés de Jesus. Tanto a mulher quanto o diácono Filipe levaram uma multidão a Cristo. Mas o Filipe que nós estamos falando aqui, o Filipe não levou uma multidão. Quantas pessoas o Filipe levou até Jesus? Quantas pessoas? E quem foi? Não foi uma multidão, foi só uma pessoa. Mas a pessoa que ele levou foi tão transformada que se tornou discípulo de Jesus. E você sabe, eu estava lembrando um testemunho que eu ouvi uma vez do pastor Manuel Rosa. E ele contou para mim a história de um homem muito importante na história da Assembleia de Deus, um pastor chamado Paulo Leiva Macalão. Me perdoe aí as pessoas, qualquer falha minha no nome dele, mas eu tenho na minha memória que era esse o nome dele, Paulo Leiva Macalão. E este homem,
na Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Ele foi um dos pastores mais importantes na história da Assembleia de Deus, Ministério Madureira. O pastor Rildo foi um dos maiores ganhadores de alma que a Assembleia de Deus já teve em toda a história. Este homem ganhou milhares de pessoas para Cristo, uma multidão de gente para Jesus. Mas esse homem, você sabe como que ele encontrou a Cristo? Um dia ele estava andando na rua, e aí ele viu um papelzinho amassado, e aí nasceu uma curiosidade no coração dele de pegar aquele papelzinho. E quando ele pegou aquele papelzinho, era um papelzinho de evangelização, aquele papelzinho que as pessoas vão na rua e todo mundo joga fora. Aquele papelzinho, alguém pegou, amassou tudo e jogou no chão. E o Paulo Leyva Macalão pegou aquele papelzinho e leu, e aquela mensagem daquele panfleto quebrou o coração dele, e lá tinha o endereço de uma igreja, e ele foi no culto, e ele entregou a vida e o coração para Jesus naquele dia. Veja que aquele homem se converteu por causa de um papel amassado que alguém evangelizou, e a pessoa que ganhou o Paulo Leyva Macalão nem sabe que ganhou ele para Jesus, nem sabe, mas ele tem galardão no céu por causa disso, porque foi fruto do trabalho dele. Mas digamos que quem entregava aquele panfletinho, ganhou só o Paulo para Jesus, só o Paulo Leyva Macalão. Mas através da vida dele, milhares de pessoas se converteram por todo o Brasil. Você entende o poder que tem o convite para uma pessoa? Se você ganhar uma pessoa para Jesus, um amigo para Jesus, esse amigo pode ser o instrumento que Deus vai usar amanhã para alcançar multidões. Quem quer ganhar uma pessoa para Jesus aqui, levanta a mão bem alto e diga um glória a Deus bem forte. É o poder do convite. Um convite pode mudar a história de uma vida. Perceba então, Filipe só ganhou Natanael, mas ele virou discípulo. E tudo isso aconteceu por causa de um simples convite, quando ele disse o quê? Vem e vê. O culto do amigo começa com um coração disposto a dizer, vem ver. O culto do amigo, dia 21, ele vai acontecer porque Deus vai encontrar em mim e você, homens e mulheres com um coração disposto a olhar para um amigo e dizer, vem ver, vem comigo, vamos lá comigo. Ah, não gosto. Não, é que o meu pastor e a igreja vai orar pelos meus amigos, e você é meu amigo, eu só queria que você recebesse a oração. E você vai convidar o seu amigo, não vai discutir, não vai debater, não vai entrar em assunto teológico, nada disso, só vai convidar o amigo, crendo que esse convite pode mudar a história da vida dele, e mudando a história da vida dele, muda a história da família, e muda a história de muitas outras pessoas a partir do seu amigo que vai se converter em nome de Jesus. Vai se converter em nome de Jesus, quem crê nisso? Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é fazer este convite. Então eu pergunto, olhe para mim agora, pode até pôr a música que eu já vou orar. Olha só, escute, a minha pergunta é, quem é, ou quem são os teus Natanaéis? Tem plural de nome? Não sei se eu estou inventando alguma coisa que não existe. Mas quem é o seu Natanael? Quem são os Natanaéis da sua vida? Quem são as pessoas que você vai colocar o nome aí? Porque o convite que você vai fazer para ela pode mudar a vida dela para sempre, pode mudar a história da vida dela para sempre. Quem é o seu Natanael? Quem são os seus Natanaéis? Quem é ou quem são as pessoas que precisam do teu convite? Pensa nisso por um instante. Vamos lá, coloca a cabeça para funcionar, deixa o Espírito Santo fazer você lembrar. Quem é ou quem são as pessoas que precisam do teu convite? Quem é ou quem são as pessoas que Deus tem colocado perto de você para ser alcançado pelo Senhor? Você pensa que Deus coloca a pessoa perto de você por colocar? Não. Deus coloca as pessoas perto de você porque Deus quer alcançar aquelas pessoas através da sua vida. Não seja omisso, não seja omissa, mas que você cumpra o propósito de Deus. Se Deus está colocando você perto de pessoas, é porque Deus quer transformar a vida da pessoa através de você. E você não precisa fazer muita coisa, você só precisa fazer o quê? Um convite. É só um convite. E acredite, um convite tem o poder de mudar a história de uma vida de uma pessoa para sempre. Para sempre.
E quem são as pessoas que Deus tem colocado do teu lado? Eu tenho um colega que eu encontrei lá na academia. E ele quando ele me viu na academia, ele veio conversar comigo. Eu lembrava do semblante dele também. Mas ele disse que eu era amigo do irmão dele que faleceu. E eu confesso para ele, eu digo para ele que eu não consigo lembrar do irmão dele. Já pedi para ele mostrar uma foto para ver se eu lembro do irmão. Mas ele disse que eu era amigo do irmão dele, que eu ia na casa dele. Como ele é um pouquinho mais novo, então quando a gente tinha 16, 15 anos, ele devia ser criança. E esse rapaz se aproximou de mim. E aí esses dias ele desapareceu da academia e eu fiz questão de mandar uma mensagem para ele: tá tudo bem? Primeiro eu brinquei, depois falei: tá tudo bem, brincadeira à parte. Está acontecendo alguma coisa? Você está com algum problema? Você precisa de alguma coisa que eu possa te ajudar? Aí quando ele apareceu na academia, ele veio, me deu um abraço e falou assim: obrigado porque você me mandou mensagem. É nessas horas que a gente vê quem tem consideração com a gente e quem não tem. Mas é um amigo porque eu já estou orando para o Senhor fazer uma obra na vida dele. E eu vou convidá-lo. E vou entregar o convite na mão dele. E eu creio que com a tua oração, com o teu jejum, como a pastora lembrou bem, que eu falei ontem, o Espírito Santo vai fazer obra no coração dele. E ele vai vir para cá no culto do amigo e vai ter um encontro com Cristo. Mas a gente precisa fazer isso. Deus não colocou ele na academia do meu lado só para a gente puxar ferro junto. Não. É para mim fazer diferença na vida dele. Quem está entendendo isso? E Deus colocou pessoas do teu lado, lá onde você está, para você fazer diferença na vida das pessoas. A pessoa não pode passar pela tua vida e não acontecer nada com ela, porque você tem o Espírito Santo. Porque você tem o Espírito Santo habita em você. A brasa viva do altar, que é o Espírito Santo, está acesa dentro de você, e ela pode fazer transformação, diferença na vida das pessoas. Se você não colocar, como diz Jesus na parábola, se você não colocar a luz embaixo da cama, você tem que colocar a luz no velador e deixar brilhar. E não é difícil. Ah, pastor, eu não sei falar. Ah, pastor, eu não sei. Você quer ver uma coisa que eu perguntei ontem? Vamos lá, me ajuda aqui, ó. Quero fazer uma dinâmica que eu fiz ontem e já vou orar com vocês. Quem aqui, ontem o eleito foi o Vini, né? Vamos ver hoje. Quem aqui, ó, olha na igreja, quem é a pessoa mais extrovertida que está aqui na igreja hoje? Vamos lá, aponta para mim. Pastor Hildo. Pastor Hildo é a mais extrovertida. Vem cá, pastor Hildo. Ih, Vini, perdeu o posto aqui. Aí ontem quando nós falamos assim, o Vini foi eleito a pessoa mais extrovertida. Ele ficou olhando para mim com uma cara de interrogação assim, porque ele não sabia se era elogio. Que é esse negócio extrovertido? Brincadeira à parte. Agora vamos lá, vamos eleger o tímido dos tímidos, o mais tímido ou a mais tímida da igreja. Quem é? Fabrício é o mais tímido. Ô Fabrício, o mais tímido dos tímidos tem até vergonha de vir aqui na frente, mas vem aqui. Você tem 2 títulos, fala. Ai meu Deus, eu tenho até medo de perguntar. Fala quais são. Extrovertido e lindo. Meu Deus. Você também tem 2 títulos? Você também tem 2 títulos? Não. Olha só. Pessoa extrovertida igual o Hildo, que fala pelos cotovelos. Para pessoa extrovertida igual o pastor Hildo, eu pergunto: é fácil ou é difícil fazer um convite? É fácil, não é? Por exemplo, sabe por que a Lídia já era convertida, ela é filha de pastor. Mas sabe por que a Lídia é membro desta igreja? Por que, Lídia? Porque o Hildo extrovertido fez um convite e ela aceitou o convite. Aí depois convidou o marido também vem, foram até para o encontro de casais e tudo mais. Então aqui, ó, porque o Hildo extrovertido fez um convite. Para quem é extrovertido, é fácil fazer um convite, sim ou não? E para quem é tímido, é fácil ou é difícil? É fácil ou é difícil? Fácil. Sabe por que é fácil? Gostei que ele respondeu fácil.
Sabe por que é fácil? Era isso que eu ia falar. Porque ele não vai precisar fazer uma pregação igual o pastor Rildo faz pregação. Ele não vai precisar falar um monte de coisa igual o pastor Rildo fala um monte de coisa. Ele não vai precisar falar pelos cotovelos igual o pastor Rildo fala. Não, ele é tímido. Você está me elogiando ou você está... Estou pensando nisso. Mas escuta, ele não vai precisar falar um montão de coisa. Ele só vai precisar fazer um simples. E como que é o simples convite? Vem ver. E o que eu quero que você entenda, olhe para mim aqui, ó, é que todos vocês, não importa se você está no extremo do pastor Rildo, super extrovertido, ou se você está no extremo do Fabrício, que é bem tímido, não importa quem você é, você pode fazer um convite. Põe a mão no coração e fala assim: eu posso fazer um convite. Diga bem forte: eu consigo fazer um convite. Com mais força, diga: eu sou capaz de fazer um convite. Só quem crê que consegue fazer um convite, diga bem forte: eu! Glória a Deus. E você vai fazer um convite. O Rildo vai fazer, o Fabrício vai fazer, vocês vão fazer, eu vou fazer. E vidas serão transformadas através de um simples convite, porque um simples convite tem o poder de mudar a história de uma vida para sempre. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então fique em pé no seu lugar. Obrigado, Fabrício, obrigado, pastor Rildo. Fique em pé no seu lugar. Estende as tuas mãos assim e fecha os teus olhos. Até você vai fazer um convite. Aleluia. Olha lá, deu até um sorriso. Ele falou: estou junto, pastor. Eu ouvi ele falar. Aleluia. Estende as mãos, feche os olhos. Eu vou orar a Deus para que o Senhor unja você e coloque, porque na Bíblia está escrito de uma situação muito mais difícil. Pode ficar com a mão estendida, eu não vou demorar no que eu vou falar. Mas a Bíblia diz assim, ó, que até quando você for colocado diante de autoridades, de reis, de pessoas poderosas, você não precisa ter medo do que você vai falar, porque quando chegar a hora de abrir a boca, o Espírito Santo vai colocar as palavras nos seus lábios. Se o Senhor vai colocar as palavras nos teus lábios, quando você estiver diante de autoridade, correndo risco, imagine então quando você estiver diante de um amigo para fazer um convite, o Espírito Santo vai colocar as palavras certas no seu lábio, e você vai convidar, e o coração dele vai ser tocado, como foi tocado o coração de Natanael. Mesmo que o teu amigo faça cara feia, não tem importância, nós estamos orando por ele. Mesmo que o teu amigo aparentemente resista ao teu convite, não tem importância, nós estamos jejuando por ele. E o teu convite vai alcançar o coração dele e vai mudar a história da vida dele, da família dele e de muitas outras pessoas, tudo por causa do teu convite. Estende as mãos e eu vou orar. Senhor Deus, coloca nas nossas vidas a unção do teu Espírito Santo. A tua palavra diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Eu quero pedir agora que o Senhor dê a unção do teu Espírito Santo, que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor nos dê fé e ousadia. Seja, ó Deus amado, com toda, seja como uma pessoa extrovertida ou como uma pessoa tímida, não importa, mas que o Senhor nos dê ousadia para nós convidarmos os nossos amigos, e que o Senhor possa usar a nossa vida, que o Senhor possa usar o nosso pequeno convite, o nosso simples convite, para mudar a história da vida dos nossos amigos. Diga comigo: Senhor Deus, me usa como instrumento nas tuas mãos, e através da minha vida, transforma a vida dos meus amigos. É o que eu peço em nome de Jesus. Diga amém. Aproveita que você está com a mão estendida, feche os olhos, deixa eu abençoar você. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja. Eu tenho certeza, Senhor, que já estamos abençoados, porque na ministração da Santa Ceia eu pedi ao Senhor que o Senhor operasse no meio da igreja enquanto nós estávamos ceando. E eu creio que pessoas enfermas já foram curadas. Eu creio, ó Senhor amado, que portas fechadas já se abriram, que milagres já aconteceram na vida de muitas pessoas aqui nesta manhã. E eu oro agora, Pai, na oração da fé, pedindo ao Senhor que o Senhor confirme o derramar das tuas bênçãos sobre a vida de todos nós. O Senhor conhece cada pessoa.
O Senhor sabe da necessidade que cada um tem, e o Senhor tem nas tuas mãos a bênção para dar. E eu quero te pedir, Senhor, entrega nas mãos dos teus filhos, nesta manhã, nesta hora, entrega na mão dos teus filhos e filhas a bênção que eles precisam receber neste dia. A tua palavra diz a respeito de Jesus que os anjos vieram e o serviram. O Senhor deu ordem aos anjos para que entregassem para Jesus aquilo que ele precisava, lá no deserto, quando ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. E eu quero te pedir, Senhor, dá ordem aos teus anjos para que venham agora e entregue na mão do teu servo e da tua serva a bênção, a vitória, o milagre, a cura, a libertação, a restituição, a bênção completa. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga: pela fé eu recebo agora a minha bênção, pela fé eu recebo a vitória, em nome de Jesus. Declara bem forte: já estou abençoado. Com mais força diga: já estou abençoado. Com toda a força diga: já estou abençoado, em nome de Jesus. Grita um amém, aplaude o Senhor bem forte, com alegria. Que Deus te abençoe. Graças a Deus.